5, onde Jesus prega sobre a parábola das 10 virgens. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que todo mandado de suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram como loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tratando o esposo, traquejaram com todas adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um chamado, e veio uma esposa, e saíram elas ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas que disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte, mas vós diz até onde vós vendem e comprá-lo lá para vós. Então elas indo comprar, chegou o esposo, estavam preparados, entraram com ela as bodas e fechou a porta. E depois chegaram bem as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra, é nossa. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não conheço, vigiai, porque não sabeis a hora e a vinda que o Filho do Homem há de vir. Amém. Eu pesquisando um pouco sobre essa palavra, e a Bíblia nos conta que antes de Jesus falar essa mensagem, refletindo, Jesus estava em Jerusalém e estava falando outras profecias que iam se cumprir em Mateus 24. E Jesus dizia sobre as catástrofes, as várias coisas que iam acontecendo sobre a terra. E nisso o povo foi viajando entre a mensagem e começaram a dispersar. Pode se sentar. E começaram a dispersar entre a mensagem. E nisso estava Pedro, Tiago e João. E eles começaram a imaginar o que iria acontecer antes do que acontecesse. E Jesus começou a trazer essa parábola para que chamasse a atenção deles, para que não se desviasse da palavra do Senhor. Acontece muitas vezes que o pregador está pregando e a pessoa já está imaginando antes de acontecer. A pessoa está pregando e eles já estão imaginando. E Jesus trouxe para refletir isso, falando para eles: calma, ainda um dia há de chegar ao reino dos céus e vocês não estão preparados para entender o que há de acontecer. E a palavra virgem em grego, o hebraico, o aramaico, significa uma pessoa pura, uma pessoa limpa. E para entrar no reino dos céus a gente tem que estar limpo e puro. Aleluia. Tem que estar purificado. Não adianta você pensar que vai entrar no reino do céu com um pecado que você vem cometendo há muitos dias, muito tempo atrás. Deus não vai aceitar. E nisso Jesus começou a pregar e dizia que umas das 10 virgens, 5 eram prudentes e as outras 5 eram loucas. Jesus estava dizendo que a metade não estavam prestando atenção no que ele estava dizendo, e só a metade estavam prestando atenção. E nisso Jesus traz uma exortação para nós, que muitas vezes a gente esquecemos o que ele tem de fazer nas nossas vidas. Deus entregou uma profecia para você lá atrás e você se esquece, lá na frente você se queixa. Você se esquece do que Deus falou para você. Ele está trazendo para você vigiar, porque você não sabe o dia da vinda do Senhor. E nisso, Mateus escreve, só que Jesus que relata. Agora você imagina Mateus entendendo essa palavra e escrevendo ela. Entendendo que ele tem que vigiar a todo momento e a todo instante, porque ele não sabe a vinda do Senhor. Uma vez eu trouxe aqui até no discipulado para o missionário, que eu falei o seguinte: a gente quando vem para o culto, a gente se prepara, põe a melhor roupa que tem, ou às vezes põe aquela que a gente acha, qualquer coisa, mas a gente se prepara para vir, né? Todos se preparam, se perfumam, tomam banho. E a hora do Senhor? Quem sabe a hora? Então, com certeza temos que estar preparados, porque ninguém sabe a vinda dele, certo? E nesse momento a gente para e pensa: será que estamos preparados para a vinda do Senhor? Eu quero que levante a mão aquele que acha que já está pronto. Poucos levantam. E aqueles que acham que estão se preparando, levante a mão. E se Jesus voltasse agora, você está se preparando? Você iria? Não, porque você está preparando. Jesus quer pessoas preparadas. Ele não quer ninguém se preparando. Porque ele pode vir a qualquer instante ou agora. E aí, como é que fica? E nessa parábola começa a trazer algo muito interessante que fala sobre o pecado. Porque é isso que atrapalha a pessoa a ter o azeite. O azeite nessa parábola significa o Espírito Santo. E as vasilhas significa você tomar posse dele. Você se encher dele a cada momento. As outras, mais loucas, não estavam se interessando nisso. Isso significa pessoas que estão dentro da igreja e começam a deixar o Espírito Santo de lado. E as prudentes não, elas buscavam todo dia insensatamente oração, jejum e busca ao Senhor. E as outras não, elas jejuavam quando queria, oravam quando queria, quando se achava pessoalmente naquele momento: vou orar agora porque sobrou um tempinho.
e as outras não. Elas insensatamente orando e buscando ao Senhor. E um dos pontos mais longos disso é o pecado. Da onde gerou o pecado? Todos nós sabemos que o pecado veio gerado lá do Jardim do Éden. Mas não foi Adão que fez o pecado. Sim, foi Lúcifer, como Satanás. Foi ele que fez o pecado, a inveja, a angústia. E o homem só acabou caindo na cilada. E nisso nós demonstramos que ele entrou sobre o corpo de uma cobra, querendo dizer, ele entrou sobre a janela, até atentar Eva e atrapalhar Eva a seguir o caminho do Senhor. E nisso todos eles caíram no pecado. E Deus fez o mais seguinte de tudo, o mais importante de tudo. Que lá mesmo Deus já deixa uma profecia dizendo que Jesus viria, porque ele fala para Eva, a tua semente acertará a serpente. Querendo dizer que um dia Deus ia ter com Satanás, ia mostrar para ele quem Deus era. Ele estava se esquecendo que Deus era, que Deus é o amor, que Deus é a justiça, a benignidade, a longanimidade, a virtude, tudo. E Deus tem todos os frutos do Espírito Santo. E só que nós tentamos procurar, e Deus demonstrou que nesse momento ele tem, porque ele falou para Adão, a partir desse momento, quando criou Adão, vai me adorar. Querendo dizer, naquele momento que ele já estava sobre dentro de Adão. Não se importa o teu pecado, não se importa o que aconteça em você, Deus está dentro de você. Ele só não aceita. Quando você levanta a sua mão para glorificar Deus, Deus já levanta dele junto. Mas por que Deus levanta a mão dele junto para adorar ele mesmo? Porque ele disse, se vocês não me adorar, o banco, qualquer coisa vai me adorar. Mas que o meu nome vai ser adorado, vai. Deus criou seres maravilhosos no céu para adorar ele. E criou nós ainda mais maravilhosos ainda que a sua criatura feita por suas próprias mãos. Porque o céu não havia nada criado por suas próprias mãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo significa em hebraico, Ruach Kadosh, significa um sopro ou um vento. E a Bíblia diz que quando Deus criou nós com as suas próprias mãos, Ele deu um sopro. Significa que Ele soprou o Espírito Santo dentro de você. A partir daquele momento você já tem o Espírito Santo dentro de você. Aonde você vai, quando você peca, você pensa que o Espírito Santo e Deus se afasta de você? De maneira alguma. Ele está ali por dentro, corroendo, sofrendo. Mas Ele sabe que quando você se humilhar perante Ele, Ele vai aceitar o seu pecado. E vai transformar suas transgressões em nada. Onde está escrito isso, que Deus transforma todas as transgressões? Quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado. Esse foi o momento que ele disse que todo pecado não há nada contra ti. Mas ele também diz algo muito interessante, que o salário do pecado é a morte, mas que Jesus que traz a vida eterna. E uma coisa muito interessante que eu lendo essa palavra hoje, meditando nela, e a cada momento vinha e eu pegava a Bíblia e mexia, é que as prudentes, elas tinham uma lâmpada e levaram consigo vasilhas, levaram mais bagagem com elas. E Deus quer isso com vocês, que vocês levam mais bagagem, que aprendam mais e comecem a guardar, não refletir a mensagem, começar a pesquisar alguma coisa e começar a interagir na palavra de Deus e começar a guardar bagagem dentro de você. Porque o que você guarda hoje, amanhã Deus pode usar com você. A gente não acha que só temos que pregar quando Deus dá uma oportunidade para nós. Nós temos que pregar no nosso trabalho, na rua. Uma pessoa te pergunta uma coisa, você já tem que ter bagagem para explicar para ela. E Deus requer de nós que nós queremos conhecimento da sua palavra. E uma pessoa, quando ela se tem uma lâmpada, sinal que ela vai se clarear em algum lugar. Sinal que ela é uma luz. Se você, a Bíblia diz que nós somos a luz em meio às trevas, sinal que aonde você vá, o seu azeite tem que estar aceso. Aonde você vá, a glória de Deus tem que estar em você. Alguém tem que notar que você é cristão, que você é crente. Alguém vai notar e vai perguntar, você é crente? Aí você responde com aquele sorriso do rosto, todo carismático. Sou. É isso que Deus quer de você. Agora, se você não demonstra na escola, na rua, em qualquer lugar que você é crente, alguém vai perguntar para você que você é crente? Não, porque você está sendo uma virgem louca, não está sendo uma prudente. Porque onde as prudentes iam, clareava o caminho delas. Até então que as loucas, chegando ao meio do caminho, elas viram que não ia dar e elas pediram um pouco das outras. E ela falou, não, porque o caminho eu sei que vai ser longo. E se eu der para você, para mim vai faltar. Querendo dizer que eu não posso carregar você a salvação. Que eu não posso carregar, Rafael não pode carregar o rapaz da salvação. A salvação é individual. Cada um vai por si. Não adianta eu estar em oração e outro não. Eu não vou carregar você no colo para a salvação. Você vai sozinho. Então neste momento a sua lamparina tem que estar acesa e a dele também. E juntos vocês vão clarear muitas coisas. E mostrando isso quer dizer que quando você anda por um caminho e está escuro, como a Bíblia diz, à meia-noite, meia-noite quer dizer que é o lugar aonde fica mais escuro sobre a face da terra é a meia-noite. Deus está querendo dizer que aonde vai ficar mais escuro é ali que Ele vai te ponhar para clarear. Deus não te quer em outro lugar. Porque Lucas e Mateus também refletem que Deus veio buscar o pecador arrependimento, não o justo a salvação.
Deus não vem buscar a pessoa justa, Ele vem buscar o pecador. E quer que você leve a palavra da salvação. Quer que você interaja com a salvação. Ele não vai descer do céu novamente e trazer a salvação, pois Ele já deixou pessoas como discípulos, como você. Deixando pessoas que tragam o evangelho como você. Outra coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: se elas estavam num lugar onde era escuro e não havia luz a não ser a lamparina, como se dizer, se houvesse um buraco na frente delas, as que estavam com a lamparina acesa, elas se desviavam do buraco lentamente e saíam, porque a lamparina ela não ilumina muito longe. Ela ilumina mais ou menos o estado onde você está, de 2 metros adiante, no máximo. Ela não ilumina muito adiante. Então ela se iluminava onde você está. Não pensa você que você tem um evangelho forte, dentro de você tem um conhecimento forte, que o seu conhecimento vai salvar outra pessoa. Às vezes você pode colocar até dúvida no que ela já sabe. Tomar muito cuidado nisso que Deus está dizendo. Você não vai pensar que você vai iluminar o caminho para o outro passar. O seu caminho é o seu. E a Bíblia diz que o caminho de Deus é estreito e o caminho largo é o que leva à salvação. Querendo dizer que o caminho por onde você vai passar vai ser só você. Você não pode olhar para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló quando olhou para trás? Virou uma estátua de sal. Então muitas das vezes o seu passado vai vir te condenar. E se você olhar para trás e falar, poxa, aquilo que eu fiz ontem vai me condenar amanhã. E se Jesus voltar? Então quer dizer que você não pediu perdão naquele momento para Deus. Será que Deus está falando com alguém aqui nesse momento? Porque isso não estava comigo. E Deus está querendo requerer outro negócio. E quando elas chegarem e bateram na porta, e Jesus falou, entra para as bodas. Bodas quer dizer que Jesus estava lá, que Ele é o noivo, que Ele é a salvação. Jesus está querendo dizer que é uma noiva adornada, limpa, sem mácula, sem ruga, sem nada. Jesus está querendo uma noiva completamente diante da sua presença. Noiva quer se dizer o quê? A igreja. Aleluia. Quer se dizer alguém que Deus quer perante Ele, com sacrifício, com vontade. Porque eles já estavam se desviando do que Deus estava falando. O que Jesus estava trazendo para eles. Jesus falando que haveria temores de terra, que haveria muitas coisas, doenças, tudo. E aquilo não seria a sua vinda. E eles já estavam imaginando e conversando com eles. Ah, mas será que vai acontecer isso? Já duvidando do que Jesus ia falar. E será, como muitas pessoas, não só os discípulos estavam ali, tinha muitas pessoas ouvindo. Porque onde Jesus estava havia multidão. E Jesus traga isso consigo e naquele momento eles param e começam a ouvir. E entender o que Jesus estava falando. O que falou para Pedro e falou para muitos outros. Vigiai, pois não sabeis a hora o Filho do Homem há de vir. É verdade. Muitas vezes a gente oramos, jejuamos e esquecemos de vigiar. O que é vigilância? É você cuidar daquilo que você vai falar, daquilo que você vai vestir, daquilo... Ah, mas você vai falar sobre costumes agora? Paulo pregou isso para Timóteo, falando assim que toda mulher tem que estar presente e com cuidado em suas vestes. E para que o homem seja um homem irrepreensível e homem de uma mulher só. Para que você tome cuidado em muitas coisas que você fala, em muitas coisas que você pensa ou coisas que você há de fazer. Pois a Bíblia diz que você tem que estar preparado, não se preparando. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou me preparar porque um dia Jesus vai voltar. Você não sabe o dia, como é que você vai se preparar? Se ele vinsse amanhã às 7 horas da noite, nós fazemos jejum até 7 horas da noite, sem comer nada, entraremos em oração, chorando. Será que Deus não levaria? Claro que levaria. Você ia estar completamente em sacrifício. Você está completamente com os seus olhos voltados a Ele, porque saberia que se você ficasse, Satanás ia travar a sua alma. Porque é uma coisa que acontece muito, estamos num culto de família. É a família, é uma coisa que Satanás odeia. Porque se Deus criou o homem e a mulher falou, multiplicai-vos, Deus estava querendo dizer, faça a sua família e leve adiante. O jovem querendo aqui ou não, um dia você vai ter que casar e vai ter que fazer uma família. Nesse momento é a hora que o diabo vai travar uma batalha contra você. Muitas das vezes a gente estamos desarrumados, como uma casa desarrumada, e pensamos que Satanás não ia atacar. A Bíblia fala que os principados e potestades, eles estão prontos para a batalha, querendo dizer que eles estão preparados. A gente que não estamos. Muitas vezes eles estão prontos e são um lugar onde eles ficam e são organizados. Eles não são bagunçados, eles são completamente organizados para cada um trabalhar em sua área. E aí daquele demônio que pula na frente do outro, eles são aniquilados ao mesmo momento, eles mesmos se matam. Porque eles querem trabalhar na área que eles devem trabalhar de maneira certa. Então eles trabalham certinho.
para tentar acabar com a minha vida e com a sua. Mas como Deus assoprou o Ruach Kadosh, o Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua, Ele não tem poder algum de tocar sobre você. E a cada momento que você pensa, Deus te dá a lamparina cada vez mais acesa ainda, para quando você andar pelo caminho sobre o escuro, Satanás fugirá de sua presença por 7 caminhos diferentes. Aleluia. Porque a presença de Deus é tão grande na sua vida que Ele não quer ao menos chegar perto, principalmente quando você louva e adora o Senhor. Porque é uma coisa que Ele odeia, pois Ele era um anjo ungido que adorava o Senhor. A própria Bíblia fala em Ezequiel 28 que ele tinha sobre si um pífaro. A obra do pífaro e do tambor, quer dizer que ele havia sobre música sobre ele. E a terra é o seu lugar de habitação. A própria Bíblia diz que ele viria sobre a terra em Ezequiel e tomaria a terra para que haja ali louvor. O momento que eu acho mais interessante é que depois ele é lançado sobre terra e é preso num lugar de cativeiro. E Deus faz o seguinte: lá não será seu lugar de habitação, porque lá eu colocarei pessoas que me adoram em espírito e em verdade, pois eu sou o Espírito, e é o seu Espírito que adora a Deus. A sua carne só faz com que você se movimente, pois um dia sua carne ficará e seu Espírito estará em um corpo incorruptível de glória. Deus mostra quando elas batem na porta, e as outras vêm correndo e batem na porta e dizem: Senhor, Senhor! E Deus fala: em verdade vos digo, não vos conheço. Porque elas estavam com a lamparina apagada, estavam com a lamparina acesa. Muitas vezes o diabo coloca dúvida em nossas mentes. Será que naquele local que eu estou, certamente é ali para mim estar? Será que certamente é ali que Deus quer que eu fique com a família de Deus conosco? Será que é ali mesmo que Deus quer que eu cresça, que eu sobreviva em sua presença? Querendo ou não, Satanás vai conhecer essa dúvida. E Deus disse hoje nessa noite: faça chuva, faça sol. Se você deitar, eu deito. Se você levantar, eu levanto. Deus está querendo dizer o quê? Eu estou aqui e quem faz essa obra sou eu. Vocês só trabalham comigo, pois eu estou em vocês. E é aqui que vai crescer a obra e é aqui que vai se manter. Aqui vocês podem rodar 7 vezes e eu vou fazer o monte cair. Vocês podem levantar o cajado e pode abaixar a mão e a batalha começar a ser perdida. Mas Deus envia outro para que levante o cajado e a batalha seja vencida. Nesse momento você pode pensar: não vai ter jeito, assim como Josué orou. Não vai ter jeito, se o sol fechar, eles vão ganhar a batalha. E ele orou e o sol cessou e continuou mais 24 horas com o sol brilhando. E Deus está querendo dizer o quê? É só você orar que eu ouço. É só você clamar que eu estou de ouvidos abertos para te ouvir. Pois você é uma criatura feita por mim. E nesse momento, quando eu te chamei para essa terra, te chamei para adorar e trazer almas para a minha casa. Eu quero almas para esse reino. Eu quero almas para esse lugar. E daqui a um dia, isso aqui não será mais um local de culto. Será sim uma casa. Lá sim vai ser um local de culto, onde o Senhor está preparando para nós. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem a de fazer ainda. E quando nós falarmos: Senhor, Ele atenderá da primeira vez e vai falar: pode entrar, a porta está aberta. Nós não vamos precisar bater 3 vezes na porta e falar: Senhor, Senhor. Ele fala: em verdade, não os conheço. Ele vai falar: não, pode entrar, meu filho, que a porta está aberta, pois eu sei que o seu azeite está cheio. Eu sei que você está preparado para entrar no meu reino. Eu sei que você está pronto para receber o que eu tenho guardado para você. E muitas coisas acontecem que nem elas fizeram, que elas dormiram e acordaram com a voz dizendo: aí vem o noivo. Muitas vezes a gente acorda, né, escutando mensagem na nossa cabeça, acorda com barulho, acorda com qualquer outra coisa, e esquecemos que é o Senhor nos chamando para orar, esquecendo que é o Senhor que está nos chamando para conversar com Ele. Muitas vezes a gente esquecemos, porque a nossa carne, a própria Bíblia diz que o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. E as coisas deste mundo não nos convêm, e outras que o Espírito fala. Aquilo que o Espírito fala, a carne não é de entender, mas só aquele que é espiritual é de entender. E a Bíblia diz que depois que recebemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, passamos a receber a mente de Cristo. Nós temos Cristo, mas não sabemos usar a mente dele. Muitas vezes pecados pequenos é o que tira um pouco do nosso azeite. Coisas pequenas é o que nos atrapalha chegar mais perto de Deus. Muitas vezes oramos coisas extraordinárias acontecendo na televisão, paralítico levantando, cego vendo. E a gente fala: poxa, aquele cara tem uma unção de Deus. E Deus fala assim: poxa, o mesmo Deus que está lá está aqui com você. É só me buscar que eu te dou. Porque eu disse que eu fiz coisas maravilhosas e vou fará coisas maiores do que esta. Aleluia. O próprio Jesus fala que Ele tem vontade de dar. É nós que não sabemos como pedir. A própria Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas que nos convém
a orar. E o Espírito Santo de Deus é o que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você já pensou que o Espírito Santo chora, pedindo para Deus ouvir a sua oração? Você já imaginou isso? Você acha o Espírito Santo tão grandioso na sua vida e ele mesmo chora? Falando, Deus, ouve a oração do teu servo que te chama. Muitas vezes na Bíblia acontece isso. O próprio Neemias orou e falou assim, Senhor, inclina os teus ouvidos ao teu servo que te chama. Ele falando, o próprio profeta. Aleluia. E o próprio Esdras escreveu isso e chorava quando escrevia o livro de Neemias. Porque ele chorava e falava de tão grande que era a oração dele. Agora você já pensou quando você, todo esse momento que estamos passando, de tribulações, de lutas, aflições que veio caindo sobre nós nesses dias. Eu mesmo estou impactado até agora com o que aconteceu com o Bruno, pois eu conheço ele há 15 anos. Agora já pensou, naquele momento Deus nos chama, leva para o céu. Chega lá no céu, Jesus vem te dar um abraço tão grande e fala assim, filho, acabou. Você já está aqui, o seu azeite era grande na terra. A sua chamada era grande. Vem para cá, que acabou tudo aquele sofrimento que era seu, acabou. A partir de hoje você vai sentir o que ninguém pode sentir. Você vai ver o que o olho nunca viu. Você andará sobre aquilo que nunca ninguém andou. A Bíblia diz que o céu é tão lindo, tão imaginável, que muitas pessoas falam que vão na igreja e só ouvem falar de Satanás. É claro, dele você pode falar que ele é maldição que veio para roubar, matar e destruir. Agora, como você vai falar de um céu que é inexplicável, que é um lugar onde a própria Bíblia não consegue descrever de tão lindo e maravilhoso que é o céu. E Jesus vir com a sua glória toda e você olhar para ele e falar assim, Jesus, tu morreu por mim. E ele olhar para você e falar assim, filho, a partir de hoje, acabou o seu azeite. Mas nós devemos ter o quê? Azeite. Devemos ter o quê? Nossa lamparina acesa. Para que quando nós brilhar, não podemos cair no buraco, certo? E que a nossa família venha crescer dentro disso. Nós podemos multiplicar, porque o que Satanás quer é destruir nossa família. Quando você está louvando, lavando a louça, quando você está louvando, varrendo o chão, quando você está pensando em Deus, fazendo qualquer outra coisa, Ele está fazendo de tudo para te atrapalhar e tirar a sua direção diante da presença do Senhor. Mas que nós podemos ter a nossa lamparina acesa e que podemos crescer em Tua presença, amém? Eu quero que todos se coloquem de pé para nós fazermos oração neste momento.